Olá, bem-vindos à primeira aula da nossa oficina vocal A Voz Instrumental. E hoje nós vamos abordar a questão da percepção harmônica vocal. Lembrando que esse curso não é um curso de técnica vocal. Eu até vou fazer uma parte de aquecimento vocal, mas esse é um curso voltado para a questão instrumental. Caso haja qualquer tipo de desconforto, lembre-se, a voz ela tem que ter uma sensação confortável. O que é desconfortável para você vai gerar desconforto em quem está ouvindo. Então, sempre esse é um bom referencial. E lembrando, a questão sonora ela tem que estar sempre alinhada com a sua questão muscular. Entender o lugar de cada nota vai ser parte do seu processo. Eu estou propondo aqui um laboratório onde você vai entender a sua voz através desses estímulos musicais que a gente vai abordar. Lembrando que tudo na música demanda estudo constante. É preciso repetir muitas vezes para que o conhecimento se sedimente. E esses exercícios que eu estou dando aqui no curso são exercícios que, geralmente, com o aluno, eu vou passar um tempão esgotando ele até passar para o próximo exercício. Então, sempre consolide esse exercício, se sinta confortável antes de passar para o próximo. Esse curso não é um curso de técnica vocal, como eu disse anteriormente, mas, para a nossa aula de hoje, eu vou fazer uma pequena série de aquecimento vocal para que vocês comecem a acordar a voz de vocês. E, para isso, eu vou chamar uma amiga, aluna e cantora, a Cíntia, para fazer essa primeira parte da aula. Então, agora vamos ao nosso aquecimento vocal e também corporal. A gente vai fazer um leve alongamento para preparar o nosso corpo para essa prática. Lembrando que é importante manter o alinhamento do corpo. Muitos alunos me perguntam se é para fazer aula sentado ou em pé, mas o importante é que você mantenha a sua estrutura corporal ereta, mesmo estando sentado ou em pé, para que o seu corpo consiga cada vez mais ganhar espaço e você conseguir sustentar o seu som. A gente não vai abordar respiração hoje, mas esse é um dos processos básicos do canto. Então, nesse primeiro exercício, a gente vai fazer esse alongamento da região do pescoço, né? E a gente vai fazer o seguinte, botar o pescoço para baixo, fazer movimento giratório, começando pela direita, inspirando com a boca, aspirando o ar, dessa forma, ó. Chegando lá atrás, vai soltar o ar e voltar pelo lado oposto. E volta para o eixo lá embaixo, no peito. Chegando aqui ao peito, a gente vai fazer o contrário agora pelo lado esquerdo, lembrando que é sempre muito importante fazer esse movimento de forma devagar. Quanto mais devagar, mais você vai alongar a sua musculatura e relaxar. Chegou ao peito novamente, a gente vai fazer essa mesma inspiração, levando o pescoço lá para trás e soltando lá atrás, soltando bem essa mandíbula. Vamos lá. E voltou. E agora vai manter aqui o nosso eixo para que a gente inicie nosso primeiro exercício vocal, propriamente dito. E ele é um relaxamento labial, que a gente vai fazer o barulho. É um exercício que é importante vocês relaxarem, então, para quem tem dificuldade de fazer, se precisar, segura com as mãos lateralmente, ou para quem não consegue fazer esse exercício, vocês podem fazer com T ou só com a língua, mantendo a língua vibrando. É importante pensar que esse exercício ele é bem elástico, então sem pressa de fazer, como se a gente estivesse fazendo um movimento circular com o som. Vamos lá, Cíntia? O que for mais fácil para você.
Isso. Maravilha. Próximo exercício, a gente vai fazer a consoante Z. Zzz. E nesse exercício é importante manter a estabilidade do som, que ele fique bem consistente. Então, não adianta fazer zzz com o ar tremendo. Busquem esse alinhamento. Para isso, é sempre legal focar o seu olhar num ponto. Imaginar que você está enviando esse som para esse ponto fixo. Zzz. Mantendo bem firme nos dentes o som. O exercício é esse desenho, ó. Isso, bem lentamente, esticando o som. Perfeito. Mais agudo, mais firma isso. Maravilha, Cíntia. Agora a gente vai fazer um exercício que a gente chama de nota branca. A gente vai sustentar a nota durante um bom tempo. O importante é manter essa nota limpa durante toda a duração dela. Ela não pode também fibrilar. Para isso, quanto mais suave você fizer, melhor. Nada de impor muita pressão ao som. Porque quando nós fizermos exercícios de percepção, eu vou precisar dessa limpeza sonora, dessa definição. Quanto mais pressão a gente põe na voz, é mais difícil dela se equilibrar, principalmente nesse início. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Viu? Bem tranquilo, bem suave. Não precisa mais do que isso. Vai lá. E seguiu. Só mais um pouquinho. E o último. Isso, muito bom. Esse exercício, às vezes, dá vontade de sair da nota, né? Mas o importante é justamente sustenta a nota. Por mais que você possa estar ouvindo outras coisas, seu ouvido induzindo para outro lugar, se mantém ali. O próximo exercício, a gente vai fazer um pouquinho de ativação da nossa ressonância agora. Então, a gente vai só fazer aquele boca que usa, né? Aquele bem como se estivessem muito comendo algo gostoso. E é muito nessa sensação mesmo de que gostoso, né? Não é travado. Mantém o ar fluindo. Então, ó. Lembrando que quando nós fizermos esse intervalo, essa distância da nota ascendentemente, a gente não pode pensar porque na voz a gente não tem vetor, ou seja, independente do som subir ou descer, a garganta não pode subir ou descer comigo, porque senão a gente muda o timbre. A gente vai pensar, ao invés de para cima e para baixo, a gente vai pensar para frente. Nessa proporção, não
senão a gente trava a garganta. Vou pegar um pouquinho mais grave. Macio, vai lá. Seguiu? Isso, deslizando entre uma nota e outra. Boa, Cíntia. Mantém suave. Volta agora. Ótimo. E o último. Maravilha. Então, essa parte do aquecimento concluída. Agora eu vou fazer exercícios para trabalhar a questão da percepção harmônica. Lembrando que harmonia é esse contexto musical onde a gente está acostumado a ouvir muitas notas ao mesmo tempo. E essas notas têm relações entre si. A essas relações, a gente vai ter relações que vão nos provocar sensações diferentes quando a gente ouve. Porque a gente, no sistema tonal, a gente tem uma nota, que é a nota principal, a qual nós vamos dar nome de tônica. E todas as outras notas têm uma relação de subordinação a ela. Então, por exemplo, quando eu falo Dó maior, eu tenho aqui um universo que gira em torno dessa nota aqui. Tudo bem, eu estou ouvindo outras, mas essa aqui é a que está regendo tudo, certo? E aí, eu toquei aqui várias notas ao mesmo tempo. Quando eu toco essas notas ao mesmo tempo, nesse bloquinho, eu vou chamar isso de acorde. E, nesse caso, eu estou tocando um acorde com 3 sons, que a gente chama de tríade, 3 sons tríade. Então, eu tenho isso aqui. Uma nota, que é a tônica, que é o Dó. Depois eu tenho a nota a seguir, que é a terça, porque ela é a terceira nota depois do Dó. E eu tenho a quinta, que é a quinta nota depois do Dó. Para isso, a gente vai fazer um reconhecimento dessas notas numeralmente. Eu vou dar o nome ao Dó da tônica de número 1, a nota que vem depois dela, que é o Ré 2, Mi 3, Fá 4 e Sol 5. Então, vai ficar dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5. Só isso. E a gente vai descer progressivamente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Maravilha. Agora, ao invés de cantar todas elas, eu só quero a 1, a 3 e a 5. Sendo que a gente vai fazer subindo e descendo também. 1, 3, 5, 3, 1. 1, 3, 5, 3, 1. Isso. 1, 3, 5, 3, 1. 1, 3, 5, 3, 1. 1, 3, 5, 3, 1. Maravilha. Esse é um desenho que dá para decorar, né, assim, sonoramente. E a gente pode tanto chamar isso de 1, 3, 5, 3, 1, ou podemos chamar de na, azul, laranja, verde, enfim. O nome não define, o que define é a sonoridade desse desenho.
E aí a gente agora vai usar uma vogal para poder começar a trabalhar a questão vocal mesmo. Então, vamos usar aqui a vogal I. Acho que é uma boa vogal. E essa questão da escolha de vogal, bem, eu poderia sugerir vogais para vocês, mas ainda assim, eu quero que vocês escolham a vogal que for mais confortável para você, que seja mais dentro da sua fisiologia. No caso aqui, eu vou usar o I com a Cíntia, porque é uma vogal mais confortável para ela. A gente vai manter esse exercício do I. Manda ver. E mais umzinho. Agora eu vou deixar só para eles. Maravilha. O próximo exercício a gente vai pegar esse mesmo desenho que a gente fez, porém, eu vou querer só a primeira nota, ou só a segunda nota, ou só a terceira nota, né? Nós temos 3. E, como eu disse, essa primeira nota a gente chama de tônica. Essa segunda nota aqui, no caso, que não é a número 2, essa aqui é a número 3, é a terça. E essa aqui, a última, é a quinta. Então, para começar esse exercício, eu só quero a tônica. Eu vou tocar o bloco e você vai cantar a tônica por cima e sustentar ela, ok? Um I, que no caso foi a vogal que você escolheu. Então, mantenha ela durante 3 segundos, já tá bom. Vamos lá, 3 e... Maravilha. Fizemos com a primeira nota. Agora eu quero fazer com a terça. E aí, como é que vai ser o pensamento? Lembrando do exercício anterior, que era... Vocês vão cantar internamente essa nota primeiro até se chegar na terça. Então, vai ficar... Né? Eu cantei internamente até chegar na terça. Vai lá. Acho que errei. Não errou. Ficou um pouquinho na dúvida a afinação. Canta de novo internamente a tônica. Isso aí. É esse que é o exercício. Maravilha. Depois fica intuitivo. É isso mesmo. Faz parte. Calma, que agora foi um pouquinho forte. Faz um pouquinho mais suave para ela alinhar bem. Canta internamente a tônica e chega na terça. Isso, na suavidade de sempre. Esse é o segredo. Perfeito. Isso aí. E o último. Ok. Próximo, agora só a quinta nota. E o mecanismo é o mesmo. A gente vai cantar internamente as notas que vêm antes até chegar nela. Então, ó. Isso aí, Cíntia. Bom. Isso.
Cintia, isso mesmo. O que acontece? Um ponto importante, muito importante, o som, como a gente vai atacar ele, define muito como a nota vai acontecer, e principalmente a afinação. A afinação é uma coisa também que eu não vou abordar muito nesse curso, mas que muita gente, né, se preocupa, com razão. E uma coisa que define muito é a questão da respiração. É importante saber que o som ele começa antes da nossa emissão. Então, se eu quero essa nota, se eu for pensar em dar ela em cima, ela vai ficar com a afinação oscilante. Então, eu vou pensar que esse ar ele vem antes de mim. Tá? E não porque senão ele já vai oscilar. Vamos de novo aqui? Foi melhor, mas ainda pode ser mais. Isso. Porque o som afinado é um som relaxado e é um som onde o ar flui sempre. Vamos seguir? Isso aí, Cíntia. Boa. Foi bom, mas consegue fazer ele mais suave ainda? Isso. E é justamente esse exercício é nota branca para vocês perceberem essas nuances que às vezes acontecem na afinação da nota. Então, esse é um preparatório para a gente começar a entrar em coisas mais complexas. Vimos aqui o contexto dos acordes maiores, né? Esse bloquinho que eu falei para vocês de 3 notas, que é a tríade, onde eu tenho a tônica, a terça e a quinta. Agora, o próximo exercício, a gente vai fazer dos acordes menores. O que acontece? Essa tríade, né, de 3 sons, ela também pode ser menor. Ok, o que é uma tríade menor? Essa relação que eu tenho entre as notas, ela pode fechar um pouco. Poderia explicar aqui por termos teóricos, técnicos, mas eu quero mais pela questão do ouvido de vocês. Eu antes tinha esse contexto aqui, onde eu tenho um contexto sonoro mais aberto, e aqui vou fechar um pouco ele. Eu só mexi aqui no meu bloquinho uma nota. A nota do meio, a terça, mudou. As outras se mantiveram. A terça, ela abaixou, ela ficou um pouquinho mais grave. E aí eu tenho essa resultante sonora. Vamos começar agora a sequência do I, no caso do contexto menor. Então, a gente vai fechar essa sonoridade. Vamos lá. Isso, mantendo suave sempre. Maravilha. E só mais um. Maravilha. Fizemos, então, o que chamamos em música de arpejo do acorde, né? Quando a gente canta uma nota de cada vez, a tônica, terça, quinta, terça, tônica. Agora a gente vai fazer só a terça do acorde, tá? Vai lá. Interromper. Para finalizar, esse eu não vou fazer tônica, terça e quinta como o outro, não. Vamos fazer agora só a quinta. Maravilha. Ótimo. O próximo exercício, eu vou voltar para o contexto maior. A gente vai fazer maior e menor, que é um desenho. E aí a gente já vai atrelar aqui uma consoante, tá?
gente vai fazer mamamá. E aí a gente vai fazer, dentro desse contexto maior, terças. Terças, né, esse intervalo que eu tenho de uma nota e a terceira nota a partir dela, como eu falei aqui, em relação à tônica, né? Essa aqui é a terça em relação a essa primeira. E a gente vai ficar fazendo esse tipo de movimento. Então vai ficar ma 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 ma. Perfeito. Isso aí. Maravilha, é isso aí. Bem, agora a gente vai fazer esse exercício do contexto menor das terças também. Então, vamos lá. Manda ver. Isso, pode até fazer mais devagar para você sentir as notas. Isso, não tem pressa. Se precisar parar, para poder definir a nota. Perfeito. Isso aí, isso aí. É porque induz para outro lugar. É assim mesmo, mas foi super bem. Então, a gente fecha aqui esse princípio das tríades, né? Fizemos as tríades maiores e as tríades menores. É importante treinar as duas assim em paralelo para vocês saberem ligar e desligar essa chave, porque dá tilt aqui no sistema mesmo. E esse é o primeiro exercício, né? Dessas 3 primeiras componentes do acorde. A gente vai fazer agora com mais um som no acorde, com as tétrades, que são os acordes de 4 sons. E a gente vai fazer a adição da sétima, ou seja, onde eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter a 1, a 3, a 5, como a gente viu com a Cíntia agora, e agora a sétima, que é a sétima nota em relação à tônica. E para isso, eu vou chamar aqui o meu amigo violonista e guitarrista André Barros. Agora, no contexto das tétrades, os acordes de 4 sons, nós vamos fazer hoje 3 modalidades de tétrades. O acorde maior com sétima maior, onde eu tenho essa sonoridade. Então, eu tenho tônica, terça, quinta, sétima. E no caso, essa nota é a nota que a gente vai desenvolver nesse exercício, porque dá muita vontade de fazer isso. Mas a gente vai segurar isso aqui. Por essa nota ela não ter muita estabilidade, a gente dá o nome a ela de tensão. Nós temos algumas tensões dentro de acordes, mas por hoje a gente vai só tratar da sétima. Teria também a nona e a 11ª e a 13ª. Mas vamos ficar só na sétima maior, nesse exercício. Então, para isso, para poder desenvolver o acorde de sétima maior, a gente vai fazer o seguinte exercício. Ó. De novo. Essa é a sétima. Para isso, eu e André, a gente vai fazer com um groove de bossa, fazendo uma leve musiquinha, dessa forma. Ó. E depois uma variação.
Vamos lá? De novo. 1 e 2 e 1 e só vocês. Maravilha. Bem, a gente fez o exercício bem longo e a gente vai fazer dessa forma nos próximos também, para vozes femininas, vozes masculinas, sempre obedecendo o range de vocês, ou seja, a extensão vocal que fica confortável para que vocês cantem, ok? Esse foi o acorde maior com sétima maior e o próximo é a nossa próxima tétrade, que é o acorde menor, que a gente viu ali atrás com a Cíntia, com a sétima menor, ou seja, ele é um acorde um pouquinho mais fechado, tem já aquela sonoridade mais obscura. Para isso a gente vai fazer com um ritmo, um groove de baião, porque essa configuração se encontra muito em músicas de baião. E eu vou começar pela sétima menor, depois vou descer para a sexta, para a quinta aumentada, para terminar o exercício. Com relação à consoante, a vogal que vocês vão usar, o fonema desse exercício, aquilo que soar mais confortável e musical para vocês. Eu vou escolher aqui o meu. Fiz com gongongue, né? Porque é uma coisa que sonoramente para mim faz sentido. Vamos lá? Easy.
Só vocês. Maravilha. Ficou difícil? Ficou fácil? Bem, se ficou difícil, dá uma desacelerada no exercício. Tem vários recursos, vários aplicativos que tem como você habilitar essa função no vídeo. E se já conseguiu desenvolver uma desenvoltura, uma coordenação nisso, começa a acelerar também para que vocês tenham várias possibilidades de velocidade em cima disso. Vão ter baiões que isso vai acontecer muito rápido. Então, quanto mais você tem isso definido, mais você pode brincar também com a questão de velocidade. O próximo exercício a gente vai fazer um acorde de sétima dominante. Então, ele é uma tétrade onde eu tenho uma tríade maior, que a gente falou, né, na aula de tríades, agora anterior, sendo que a sétima, ela é menor. Então, eu tenho, né? E para isso, a gente vai usar aqui, né, um groovezinho diferente que a gente fez meio choroso. Então, o exercício ele vai ser... Vamos lá? Pode começar. Só vocês. Maravilha. Então, esgotem cada um desses acordes, cada um desses exercícios. Tentem com velocidades diferentes, mais rápido, mais devagar. Quanto mais lento, mais você vai definir esse desenho. Busque sempre estabilidade vocal em cada um desses desenhos, porque a voz ela vai tender a oscilar, porque a musculatura fica meio sem saber o que fazer, porque a gente não está acostumado a fazer esse tipo de desenho quando canta. Geralmente, cantor de música mais comercial, músicas mais simples, a gente canta em linha, né, mais em graus conjuntos, ou seja, melodias onde tem notas uma depois coladinhas nas outras. Nesse contexto, a gente está fazendo um contexto mais intervalado, onde a gente dá saltos com a voz. E esse é um contexto mais instrumental, que é a proposta do nosso curso. Então, pela nossa musculatura não estar acostumada, ela vai ficar bamba, e é normal. Então, sempre busque fazer com um volume de voz mais suave, buscando definir lentamente e firmemente o seu som. O próximo assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto importantíssimo na música brasileira e que, com frequência, acontece a situação onde esse som não ocorre como deveria, que são os cromatismos. Os cromatismos nada mais são
do que quando eu tenho várias relações de semitons entre as notas. O que seria um semitom? O semitom é a menor distância entre uma nota e outra. Então, fica essa sensação parecendo que eu estou assim deslizando, entortando a nota, como se fosse uma cobrinha. Então, por exemplo, eu vou fazer uma passagem cromática aqui. Ele é muito próximo, e isso na música brasileira, né, acontece com uma frequência muito grande e às vezes uma velocidade muito rápida. Então acaba que aquela mecânica, aquela musculatura, ela passa assim e você não define bem. A gente vai pegar aqui uma música conhecida, nossa música brasileira, que é a música Eu Te Amo, do Chico Buarque, onde esse início dela é composto por esses cromatismos, ou seja, uma nota do ladinho da outra com essa relação encurtada. Então, ela começa mais ou menos assim. E aí, é estranho de início fazer isso. Então, é legal fazer isso muito mastigadinho. Vai ficar feio, vai ficar robótico, vai ficar duro. Não tem problema. Você está ensinando o seu corpo a fazer isso. Então, lá. E assim, cansa mesmo, mas eu não sei outro caminho, assim, quando souberem me falem, porque vai economizar uma energia. Tendo feito dessa forma, mastigada, bem lentamente, aí você vai buscar uma fluidez nisso. Porque quando a gente pensa assim, bem mastigado, o som separa no ar. Aí parece, né, que eu estou fazendo um negócio estranho na garganta, não fica vocal. Porque para tornar vocal, a gente tem que pensar nessa questão de um fluxo de ar contínuo. É como se nós soássemos como uma flauta. Precisamos desse alinhamento. Então, vamos lá. André, vamos fazer juntos agora isso. E vamos fazer esse desenho, né, que vai virar o nosso exercício aqui de cromatismo em alguns tons. Vamos começar com tons de Dó maior. Vamos lá. Maravilha, não sei se vocês perceberam, né? A André aqui puxou feito uma bocinha, e aí eu também dei uma inflexão rítmica diferente na minha voz. Que se eu fizesse aquela coisa marcada que eu estava fazendo antes, não ia casar com a proposta que o André está fazendo. Então a gente tem que sempre se ligar nessa questão, né? Tanto a parte das notas como a parte rítmica de aonde a gente coloca a nota. Que às vezes você está fazendo a nota certa, mas no lugar errado. Aí dançou o babado inteiro. Então, vamos lá. Agora a gente vai começar pelo Lá maior. Vamos fazer de Lá maior. E aí vamos fazer mais valseado nesse, para dar uma proposta diferente. Vamos lá. 3 e... Maravilha! E vamos fazer agora um último em Fá maior, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver.
Vamos lá. 3 e... Maravilha! Fechando aqui, essa habilidade de conseguir encaixar o mesmo desenho em contextos harmônicos diferentes, ou seja, começando de acordes diferentes, né, que a gente chama de transposição, né? A gente vai transpor o exercício que a gente fez de tom em tom. É muito importante para o cantor, né? Foi lá... Tem que vir isso muito claro já na cabeça de vocês. Então, pegando todos esses desenhos, façam todos os tons, nunca é demais, né, André? Os músicos são obrigados a estudar nos 12 tons, né? Então, o cantor também tem que estudar nos 12 tons. Assim, tudo bem, vocês vão falar, mas eu não chego nessa nota. Abaixa a oitava, né? Então, não tem desculpa, tem que ir estudar, ok? E agora, para fechar nossa aula, com chave de ouro, a gente vai fazer uma sequência harmônica, onde a gente vai usar só tríades, que são as estruturas que a gente viu na primeira parte da aula, ou seja, estruturas de 3 sons. E vamos fazer uma sequência onde a gente tem 4 acordes. Esse é o primeiro, esse é o segundo, terceiro, 4 acordes. Então, o que acontece? Quando eu toco aqui meu primeiro acorde, eu tenho aquela configuração de tríade onde eu tenho a tônica, a terça e a quinta. Para fazer esse exercício, a gente vai escolher uma dessas componentes. E a partir dessa componente escolhida, quando eu trocar de acorde, a gente tem que ir para a nota que o nosso ouvido está levando. Ou, às vezes, se manter, porque isso pode acontecer também. Então, por exemplo, a gente vai começar essa sequência escolhendo a tônica. Vocês conseguem identificar onde está a tônica desse acorde? Bem, vou dar mais uma chance. A tônica está aqui, ó. Se você pensou que era essa aqui, tudo bem, não foi um erro tão grave. O que acontece é que quando a gente ouve o som mais agudo, a gente tende a pensar que ele é a tônica, mas nesse caso não. Dentro aqui da minha configuração, a tônica é esse. Então, eu teria aquele que a gente fez nos primeiros exercícios. Então, escolhendo a tônica, a gente vai começar com ela. E aí, aqui seria o momento de trocar de nota, ou manter. Vamos ver, então, o que acontece? Vou fazer com o André, começando pela tônica. Eu mantive aquela ideia central das notas que eu escolhi e aos poucos eu fui adicionando alguns elementos, um pouquinho de ritmo e fui deixando o negócio um pouquinho mais interessante. Vamos agora começar por outra componente, pela famigerada que vocês ouviram, que é a terça do acorde. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Isso aí, beleza. E aí, eu fui do micro ao macro, né? A gente começa mais básico, obedecendo ali o que a gente estipulou, e aos poucos a coisa começa a fluir.
Vamos pegar agora da quinta, que seria... Essa é a quinta. 3, 4, 3. Tá bom. Então é isso, né? Vamos estipulando caminhos diferentes, sempre começando de uma das notas que a gente falou no trabalho de sequência. Depois isso é possível com também músicas que tenham harmonias mais elaboradas, né? Com tétrades, com acordes de 4 sons. Às vezes, vão ter músicas mais elaboradas. Quanto mais notas eu tenho dentro de um acorde, mais possibilidades eu vou ter de construir essas vozes. Porque o que acontece quando eu tenho essa harmonia é que eu tenho várias vozes acontecendo ao mesmo tempo, né? Como num coral. Eu tenho vozes que estão se configurando, se construindo, e aí elas juntas formam esse contexto todo. Só que quando a gente está fazendo esse tipo de exercício, a gente está isolando elas uma por uma. E o nosso ouvido vai levando a gente para esses caminhos. Então, deem ar ao ouvido de vocês, pratiquem. É um treino muito gostoso e vão descobrindo o caminho de vocês. Espero que tenha fluído bem por aí. Um bom trabalho a todos, muito bom trabalho e até a nossa próxima aula.